até perguntando para todos como que vocês entendem a regeneração, né? O que significa isso para você e, e como, né, você consegue perceber coisas que poderiam, né, estar regenerando em você. Porque muitas vezes a gente entende regeneração apenas como o processo de transição, né, que não está errado. A gente está fazendo um processo de transição onde seremos, né, regeneradores de nós mesmos. A gente pode dizer que o sistema, nós já comentamos sobre isso em algumas lives, né, os sistemas que trazem aqui a maior parte do sofrimento que a gente tem nessa vida aqui no planeta, ele vem do nosso modelo de inconsciente, que são os 3 corpos sutis: mental superior, mental inferior e emocional. Dali derivam as problemáticas do ser humano, né? Do ser humano aqui encarnado, da forma como a gente processa as informações e traz aqui para o físico. O que acontece, né? A gente pode dizer que também que o entendimento de regeneração, nós estando aqui encarnados, tem a ver com a nossa saúde, com o nosso emocional, com a forma que a gente processa o mental, porque o nosso corpo físico ele somatiza, né, essas coisas. A gente pode trazer informações, né, vamos dizer, quando a gente pega, por exemplo, uma doença, né, a gente pode ter doenças que elas estão impressas no nosso perispírito, que no tempo linear aqui para a gente diria assim, são doenças do passado, mas que elas ainda estão no perispírito. Elas podem ou não virem a se manifestar aqui durante essa vida. Nós temos doenças, né, processos que eles já são cristalizados. O que é cristalizados? Eles já desceram e já somatizaram no corpo físico. E nós temos essas impressões, né, como a gente estava dizendo, que a movimentação de energia, elas vão descer dentro do tempo linear, no futuro elas podem estar se desenvolvendo, né, e cristalizando. Tá? O que acontece? Nós, pelas experiências, por tudo que nós vemos, muitas pessoas estão fazendo um processo de regeneração, inclusive evitando que coisas desçam, né, e as doenças, ou o que somatiza no nosso corpo, geralmente ela vem desses corpos fazendo o último estágio ali no corpo emocional, inclusive, tá? O que acontece? O que nós estamos observando e por que a gente resolveu fazer essa live? Faz um tempo já que até nós comentamos em algumas lives que nós estamos fazendo algumas conexões junto à egrégora, né, a ordem dos Kumaras. Não sei se alguém recorda quando a gente comentou sobre isso. Tá? E nessas informações que a gente tem recebido, nós estamos conseguindo entender muito melhor, né, ter mais consciência, conseguindo... Sabe aquela coisa como se você está numa aula, e naquela aula você consegue estar observando algumas coisas, aprendendo algumas coisas, e diante disso, né, podendo, inclusive, interligar uma informação com outra, entender o funcionamento, como se estivesse numa escola mesmo aprendendo. É assim que a gente pode dizer. Então, nós fomos recebendo alguns aprendizados, principalmente em relação às câmaras de cura, entendendo como que elas funcionam, o que acontece ali com a gente. A gente consegue perceber também a questão de cirurgia espiritual, que a gente sempre entendeu aqui, tendo um outro olhar de como que isso funciona, mas resumindo, né, como que estas informações, como que essa energia, ela acaba chegando na gente. Tem aquela parte que nós comentávamos também, que é super importante, que a gente pode dizer assim, não tem como falar desse assunto sem que a gente aborde sobre isso, né? Na questão de que o campo de energia, o seu campo de energia, ele precisa, né, estar adequado, condizente com determinada informação, para que esse processo ele possa ocorrer. Então, a gente tem a nossa própria capacidade de energia, o nosso próprio campo, né, energético, e junto disso nós temos
o apoio espiritual. A gente pode dizer assim, o que uma egrégora, o que um sistema, como que essas tecnologias elas podem estar nos auxiliando. Então, é uma combinação, né? Essas tecnologias, ou seja, a forma que eles têm como auxiliar a gente, isso não é uma coisa que a gente pode dizer assim, uma coisa que não é possível ter aqui no planeta, que só outros seres teriam. Não, é possível. Tá? Inclusive, essas tecnologias elas estão cada vez mais presentes aqui no nosso mundo físico, que muitas pessoas conhecem como as câmaras, né, as med beds, que é as camas médicas, que já estão, inclusive, começando a operar em uma escala maior aqui no planeta. A gente também recebeu essa informação, né, que foram colocadas já em operação, né? Então, daqui a pouco pode estar surgindo alguma notícia em relação a isso. Então, nós estamos resumindo tudo que a gente está trazendo aqui com tudo amplificado nesse processo de regeneração, tá? Ele está acelerado, a gente poderia dizer. O que acontece? A gente está observando algumas coisas, né? Tem participado de alguns processos, monitorando, e esses processos, eles estão acelerados. Então, eu gostaria de perguntar se alguém já teve algum processo de cura, em relação a utilizar algum sistema, como que você está fazendo. Esses dias eu perguntei até sobre o SRA e várias pessoas relataram, né, vários processos de cura. A forma que a luz ela está aqui no planeta, a forma que a gente consegue interagir, estar interagindo com ela, também propicia um movimento maior, uma aceleração maior, né, do nosso campo, da formação e organização das informações, tá? A organização, elas têm uma velocidade maior de organização. O funcionamento das câmaras, né? Esses dias a gente até fez uma live, eu não sei quem assistiu, não me recordo o título que a gente colocou nela, porém, nós estávamos explicando como que uma câmara de cura funciona, como que você vai lá, como que acontece o processo, né, de escaneamento do seu corpo, como que também você passa por um processo de agitação, né, agitação energética, como que o seu campo energético ele coloca uma movimentação muito grande, tá? E diante disso, como que ocorre a reorganização das informações ali para você estar recebendo, tá? Também acontece que o seu campo ele está tendo aquela maleabilidade que a gente falava, né, que ele consegue se expandir mais, se comprimir mais. A ressonância Schumann, que a gente pode dizer está baixa hoje, tá? Muita gente reclama da ressonância Schumann baixa, mas isso também propicia essa, como é que a gente chama? Resiliência do seu campo, tá? A capacidade de se deformar tanto para cima quanto para baixo, que vem, na verdade, de encontro para você estar interagindo com estas energias. Então, esses processos de cura, eles estão acontecendo. A gente não comentou ainda, em nenhuma live aqui, sobre como que a gente consegue visualizar nessas cirurgias as ligações, principalmente quando a gente vai para essa parte física, onde já se tem doenças, né? E a gente vê muitos processos de doenças que eles estão sendo evitados de descer, tá? Muitos. Mas como que se interligam, principalmente região do cordão umbilical, tá? Região da medula e região cerebral, no sentido que ali a gente tem disposição de material genético. Já estamos falando aqui da parte do corpo físico, tá? Que eles conseguem ter a capacidade de estarem atuando, né, em regiões aonde eles podem, vamos dizer assim, se cristalizar, né, se materializar. Você pensa em células, se multiplicar da forma, ou no órgão, ou na forma que se faz conveniente, né? É muito parecido com o que a gente entende aqui com tratamentos de célula-tronco, tá? Que você pega a célula-tronco e ela se adapta, ela é uma base, né, genérica que se adapta a qualquer região do nosso corpo. Então, estas informações elas estão vindo aprimoradas, tá? Elas estão descendo aprimoradas,
todo esse conjunto que a gente tem agora, né, ele dá para dizer assim, tá mais fácil da gente se curar, tá mais fácil da gente regenerar. E quando você quer, quando você tem fé, quando você consegue, né, trazer o seu campo numa vibração adequada, fazendo esses processos de autoconhecimento e pegando a forma energética que tem agora, então os processos eles conseguem ser mais efetivos. Tá? A gente tem presenciado isso e por isso veio até fazer essa live, que as capacidades, né, as capacidades de regeneração, elas estão aumentadas, a gente está conseguindo perceber isso. Quando a gente fala de cura, né, o processo de regeneração, a gente não precisa ter doenças, tá? A gente não precisa ter doenças para entender, não, eu tinha isso e regenerei isso, estou dessa forma agora. A gente vai regenerar, no primeiro momento, a nossa parte toda emocional. E antes eu estava vendo o comentário da Silvana, acho que era da Silvana aqui, dizendo que os pensamentos dela, né, eles vêm de uma forma muito negativa e que ela não consegue muitas vezes controlar isso. Perguntando até o que fazer, como que a gente pode estar melhorando isso para que não tenha esse fluir, para que os nossos pensamentos eles não entrem nessa gama de frequência onde a gente potencializa isso, né? Eu acho que a Silvana da Silva, se eu não me engano, que perguntou isso. O que acontece? Como funciona aqui para a gente, no físico, um processo quando a gente tem uma doença, por exemplo, né? Você está lá vivendo, você está experienciando algumas coisas, e daqui a pouco determinado órgão, determinada região do seu corpo, alguma coisa assim, ela começa a dar sinais, ela começa a doer, não funcionar, né? Tem alguma disfunção ali que se torna de algum modo evidente. Se não se torna evidente para você dizer, não, é lá, é aqui, é isso que está acontecendo, mas tem desconfortos que você vai procurar um auxílio médico e você vai detectar alguma coisa ali. Da mesma forma que quando isso acontece, você vai buscar um processo de cura para isso. A Silvana Gomes, isso mesmo. Não da Silva, Silvana Gomes, perdão. Você vai procurar um processo para fazer aquela cura, né? Buscar, talvez, medicamentos, você vai buscar trocar alimentação, enfim, para que você volte para um estado mais natural. Na questão dos pensamentos, das emoções, é mais ou menos da mesma forma. Muitas vezes a gente está vivendo a vida, a gente não percebe elas. A gente não percebe. A gente estuda, começa a ter um pouco de conhecimento, mas segue o mesmo processamento. Daqui a pouco elas vêm e fazem essa bagunça, esse movimento, aonde você aí percebe, né, se sente desconfortável com isso, e aí você busca o remédio, vamos dizer assim, né, porque Jesus já dizia isso. Quem precisa do remédio é aquele que está doente. Então, aí você busca o remédio. Qual é o remédio? Né? É você identificar e tratar as coisas que não estão condizentes para você. A gente já dizia, muitas vezes nós temos problemas, nós temos coisas que nós estamos vivendo que a gente queria apenas tirar aquele problema, apenas tirar aquela situação. Então, você pode muitas vezes começar a vibrar, pensar como que seria tudo se aquela situação, aquelas situações, elas não tivessem ali com você. Mas você passa a buscar. Então, é um movimento que a gente entende assim como uma oportunidade de você estar modificando tudo isso. Estava vendo um outro comentário, a gente falou também esses dias, né, sobre a nossa matriz. Nós temos também a parte da cura holográfica. Não sei se alguém recorda disso. Se alguém se recorda que a gente comentou sobre os processos de cura holográfica. Alguém recorda como que funciona isso? A gente fez uma live falando sobre isso. A cura holográfica, ela nada mais é do que... Porque assim, a gente tem, como a gente estava falando de pensamentos, tá? A gente tem o poder energético de movimentar para curar coisas, tá?
para criar coisas, perdão. Tá? A cura holográfica ela é da mesma forma. Tá? A gente comentava o seguinte, tudo que existe aqui no planeta foi criado, e o movimento que a gente consideraria reverso, ele funciona também. Se você cria uma doença, existe a capacidade energética de descriar ela. Se você cria determinada coisa, existe um movimento que modifica aquilo também. Tá? Então, o que acontece? Através da projeção holográfica, tá, que você começa a projetar holograficamente saúde, dando um exemplo assim, você tem um problema na coluna, como muitas pessoas estavam relatando agora há pouco. Você começa a projetar holograficamente a sua coluna funcionando bem, não tendo essas problemáticas, essas dores, essas coisas que você tem. A holografia, ela gera energia. E essa energia, ela tem a contrarresposta, né, do universo, por isso que se chama cocriação, né, estamos cocriando com o universo, onde você vem dentro desse processo, combinado com a energia que nós temos nesse momento, a cura holográfica, tá, ela funciona muito bem, muito bem. E nós temos impressões no nosso perispírito que elas reverberam aqui. Muitas pessoas já viram aqueles experimentos, tá, de pessoas que, sei lá, perderam o braço, né? Perderam o braço, e elas continuam percebendo ali, né? Tanto dor quanto outras coisas. Eu não me lembro o nome que isso chama, mas tem um nome aqui, quando você, às vezes, não tem determinado membro, mas sente ainda aquele determinado membro, porque ele continua reverberando em todo o seu corpo perispiritual. Então, a gente tem também no corpo perispiritual resquícios de coisas que a gente traz lá de trás ainda. Então, isso são vários processos de cura que a gente já está fazendo, que a gente chama de regeneração, né? Que eles vão trazer primeiro a informação lá, primeiro essa informação lá ela é processada para depois, né, ela vir aqui para o corpo físico, isso, a síndrome do membro fantasma. Aí a gente começa a entender algumas coisas, né? Porque se isso funciona de lá para cá, daqui para lá também funciona. Não sei se vocês concordam comigo, né? Vocês concordam comigo que se a informação ela consegue reverberar de lá para cá, daqui para lá, né, que seria cura holográfica, ela funciona da mesma forma. Outra coisa que a gente queria comentar também é a das informações criogênicas. As informações criogênicas, a gente já fez live sobre isso também, que é a questão que você consegue hoje. Eu estou explicando aqui como que nós estamos assistindo, vamos dizer, essas aulas que nós estamos tendo para entender esses processos de cura, tá? Imagina que nós temos 3 níveis de informação. A gente tem a informação que vem lá da mônada, né, que é a parte nossa de essência, a parte criogênica. Nós temos a informação do corpo de luz, do fractal, aliás, que seria já depois lá da super alma, a alma, né, que se divide lá. E nós temos também o corpo de luz, que é ancorado aqui. Então, nós temos níveis de informação. Tem processos, tá, que, às vezes, o nível de energia que a gente precisaria para estar conectando naquela informação que nos traz saúde, que nos traz essa forma, tá, você vai ali no seu corpo de luz buscar ela. Às vezes tem informações mais aprimoradas ou até que combinam com essas do corpo de luz que você vai buscar nessa fração de fractal. E tem outras informações que você busca lá na própria mônada, no corpo criogênico, nessa estrutura que a gente chama das 12 fitas, né, onde as informações elas vão reverberando pelos corpos sutis. Então, pegando, vamos dizer, todo esse conglomerado de coisas, mas traduzindo tudo isso, e as vivências dos últimos dias, principalmente, a gente observa que esses processos de regeneração, eles estão muito, muito, muito acelerados. As egrégoras de cura, inclusive, que trabalham com isso, elas estão aprimorando o acesso às informações, a forma que a gente consegue
ter o auxílio para acessar essas informações, de modo que nós possamos nos curar, né, nos regenerar mais rapidamente.